A seleção natural recebeu o nome de seleção natural por oposição à seleção feita por nós, humanos, que passou a ser chamada então de seleção artificial ou humana. A seleção natural é bastante diferente da seleção artificial, mas existem alguns pontos em comum que justificam a gente compreender o que se faz na seleção artificial. Existem inúmeros sistemas de seleção artificial. Existem muitos procedimentos diferentes, baseados hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia baseados na genética. Existem muitos tipos, muitas formas de seleção, dependendo do que se quer obter e dependendo de que ser vivo está sendo trabalhado. A forma mais básica de seleção é chamada seleção seriada. Consiste no seguinte: vamos imaginar que estejamos tratando de, só para facilitar a explicação, vamos imaginar que estejamos falando de número de ovos postos por galinhas. Então, imagine que nós temos um galpão com aves pondo ovos e eu anoto, registro o número de ovos postos por cada animal. E então eu tenho nesse primeiro galpão, um número médio de ovos por animal. E eu quero melhorar, eu quero aumentar o número médio de ovos por animal. Então, o que se faz nessa forma de seleção? Eu separo um percentual dos animais com a melhor postura. Então, os animais que têm o maior número de ovos postos num determinado período. Então, são as melhores poedeiras daquele galpão. É uma fração, um percentual das poedeiras daquele galpão. Então, serão essas galinhas separadas com os melhores números, elas serão as mães dos animais que vão compor o galpão número 2. Então, o galpão número 2 será formado por galinhas filhas daquelas que são as melhores poedeiras do galpão número 1. Então, eu faço o mesmo procedimento no galpão número 2, calculo a média de ovos postos num determinado período, no galpão número 2, como eu fiz no galpão número 1. Então, eu separo os melhores animais, as melhores poedeiras do galpão 2, e faço que elas sejam mães das galinhas que vão formar o terceiro galpão. Nesse galpão, então, eu meço novamente o número de ovos postos, tiro a média do terceiro galpão e, se eu quiser continuar o procedimento, repito, pego as melhores poedeiras do galpão número 3 e as uso como mães para formar as galinhas poedeiras do galpão número 4. Tiro novamente, meço galinha por galinha o número de ovos postos, tiro a média do galpão número 4. E assim posso fazer indefinidamente. O que eu vou observar? Eu vou observar que no galpão número 1 eu tinha uma média, no galpão número 2 eu tinha uma média superior a 1, no 3 eu tenho uma média superior ainda, no 4 eu tenho uma média superior ainda. Só que, via de regra, o aumento que eu obtive do primeiro para o segundo é maior do que o que eu vou obter do segundo para o terceiro, e do terceiro para o quarto vai ser um ganho, mas vai ser um ganho menor ainda. E se eu fizer do quarto para o quinto, eu vou ter um ganho menor ainda. Esses acontecimentos são padrões, isso vai ocorrer. O que está fazendo com que isso ocorra? Quando eu formo o galpão número 2, eu formo com uma menor diversidade do que eu tinha no galpão número 1. No 3 tem uma menor do que no 2 e no 4 tem uma menor diversidade ainda do que eu tenho no 3. Então, o que está ocorrendo? A diversidade genética está diminuindo
a cada novo galpão que eu formo. O ganho ocorre, mas o ganho é cada vez menor, porque a diversidade está sendo eliminada. Eu tenho animais cada vez mais homogêneos a cada passo. A cada vez que eu faço um procedimento de seleção, eu diminuo a diversidade do próximo galpão. Ganho genético é o aumento que eu tenho na média, a diferença para mais que eu tenho na média, entre um galpão e outro, a cada passo que eu faço o procedimento de seleção. E o ganho genético, ele vai ser dado pelo diferencial de seleção multiplicado pela herdabilidade. Diferencial de seleção é a diferença entre a média de ovos do galpão todo e a média de ovos dos melhores animais desse galpão, que são as mães do próximo. Então, o diferencial de seleção é a diferença entre a média do galpão todo e a média das melhores galinhas. Então, esse diferencial, chamado diferencial de seleção, não é tudo isso que eu vou ganhar quando eu formar o segundo galpão, porque isso depende da herdabilidade. Se a herdabilidade for máxima, for 1, o ganho genético será igual ao diferencial de seleção. Mas isso, na prática, nunca ocorre, então eu vou ter um ganho genético que vai ser uma fração do diferencial de seleção equivalente à herdabilidade. Quanto mais herdável for o caráter, mais o ganho genético vai se aproximar do diferencial de seleção. Na prática, o que ocorre é que eu vou tendo ganhos genéticos cada vez menores a cada passo. Eu vou tendo uma homogeneidade cada vez maior a cada passo. Portanto, uma diversidade cada vez menor a cada passo. E isso faz com que a herdabilidade diminua a cada passo. E o ambiente é que vai ficando mais importante a cada passo na determinação da diferença de postura entre uma galinha e outra, tendendo no infinito ao galpão ser totalmente homogêneo geneticamente falando, como se fossem animais gêmeos, monozigóticos, todos idênticos geneticamente, e a diferença entre a postura de um animal e outro sendo devida exclusivamente ao ambiente. Nesse caso, a herdabilidade seria 0. Né? Então, a seleção seriada diminui a diversidade, aumentando, claro, a homogeneidade, e me impedindo de fazer ganhos genéticos, porque o ganho genético vai diminuindo, tendendo a 0, e a herdabilidade vai diminuindo, e as diferenças passam a ser, ao infinito, devidas exclusivamente ao meio ambiente. Esse é o procedimento básico que é feito praticamente com todos os seres vivos que nós desejemos melhorar geneticamente. Então, esse é o procedimento padrão mais simples do melhoramento genético, que na prática é o melhoramento aplicado a todos os seres vivos que desejemos melhorar de acordo com os nossos interesses. É bom por um lado, porque produzimos seres vivos cada vez melhores para nossos interesses, porém existe o lado negativo da perda da diversidade.